Olá, pessoal! Em um vídeo anterior, nós criamos um aplicativo que importa posts do DevTO, usando a API fornecida pelo DevTO. E a intenção é transformar esse aplicativo em uma GitHub Action. Então, no vídeo de hoje, nós vamos proceder com essa conversão, vamos dizer, na verdade, com essa adaptação para que o aplicativo possa ser usado como uma GitHub Action. Então, alguns elementos importantes para ajudar a entender GitHub Actions e como o ecossistema, como funciona. Então, tem alguns elementos importantes. Primeiro, Action. A Action em si é uma unidade de execução pequena, mais atômica, que pode ser combinada com outras actions para poder criar um workflow. O workflow é um arquivo YAML que é comitado junto do repositório, numa parte específica, .github/workflows, e o workflow define como é o workflow da automação que você quer rodar. Então, por exemplo, vai rodar os testes, vai usar o Ubuntu, uma máquina virtual Ubuntu, para rodar esse aplicativo, vai rodar os testes, vai instalar Composer, enfim, o que você for fazer, né, vai estar especificado dentro do arquivo YAML, que é o workflow. Além disso, tem também os triggers. Então, isso aí são os gatilhos que vão ocasionar, né, dessa action para que seja desse workflow, na verdade, para ser executado. Então, pode ser executado quando acontece um evento, por exemplo, quando tem um pull request, quando tem um novo commit, uma branch, quando tem um novo comentário, uma nova issue é aberta. E também pode ser quando rodando em um agendamento, como o Chrome. Então, você pode ter actions, workflows que rodam uma vez por semana, uma vez por dia, até a cada 5 minutos. É possível. Outra coisa importante também para saber é que repositórios open source têm ilimitadas actions, workflows, runs. Então, você pode usufruir desse poder computacional do GitHub Actions para fazer muitas coisas para os seus projetos open source, não só rodar testes e linter e CS fixa, essas coisas, mas você pode fazer mais coisas, tarefas que você normalmente teria que ter rodando em um cron, em um servidor, você pode portar para rodar com GitHub Actions para o seu projeto open source. A única coisa que você precisa ter em mente é que se o repositório onde você tem o workflow definido não é atualizado em, acho que 30 dias, então você pode ser não, isso vai acontecer. O workflow vai ser desabilitado, você vai receber um alerta sobre isso por e-mail para o GitHub, isso é um processo automático. Então, o ideal é que você, dependendo do tipo de ação que você tem, você pode reverter isso. No caso, como esse action que a gente vai criar é um action que gera um update no repositório, então isso já vai... Depende do repositório onde ele vai, né? Bom, enfim. Uma limitação que você tem que ter em mente é que se o repositório onde o workflow está definido não é atualizado em um certo período de tempo, se não me engano 30 dias, então o workflow é desabilitado. Isso é um processo automático que acontece, você vai receber um e-mail do GitHub alertando que vai ser desabilitado um workflow, porque aquele repositório não tem atividade há mais de 30 dias, e dependendo de como você configura aquele workflow, o que é que o workflow faz, pode ser que seja possível automatizar para que o repositório seja atualizado, né? Para que isso não aconteça e o repositório seja atualizado. Nesse caso, como é um workflow que faz um update no repositório, então esse não deve dar esse problema. Não teremos esse problema com essa action específica. Então, vamos lá. Qual é a anatomia de uma action? O que é que a gente vai precisar? Para um aplicativo PHP, você vai precisar criar um Dockerfile, porque esse Dockerfile vai ser usado para criar a imagem e rodar a action, certo? Então, você vai precisar criar esse Dockerfile onde você possa
instalar onde você instale o environment que vai rodar o PHP, né? Tudo que você vai precisar e com um comando só rodar a aplicação, certo? Um ponto de entrada da aplicação. No caso, a gente já tem o comando desenvolvido, a aplicação está pronta, é possível chamar ela com um single comando único, que vai ser o comando dessa imagem, que vai ser executado quando a imagem for executada. Então, nós vamos precisar desse Dockerfile, nós vamos precisar também de um arquivo action.yml, que é um arquivo com metadados sobre aquela action. Vai ter o título, descrição, algumas outras informações. Quando a gente tiver já isso funcionando já no repositório da action, aí a gente pode, então, proceder, comitar, taguear, precisa criar uma tag, e aí, pronto, já está disponível para ser usada no workflow. A partir desse momento, você não precisa publicar a sua action no Marketplace, você pode simplesmente usar diretamente de um repositório que você tem essa action definida. Certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui a referência do post que eu estou usando. Foi um post que eu escrevi em novembro, mais ou menos na época que eu estava estudando sobre GitHub Actions. Eu participei de uma hackathon no DevTO, e aí eu fui uma das vencedoras, com um dos projetos vencedores. A minha GitHub Action, ela faz uma atualização no arquivo contributors.md de um repositório, usando os top contributors, né, os maiores contribuidores, maiores colaboradores do repositório, com mais pessoas que têm mais commits. Essa informação a gente obtém da API do GitHub. Mas enfim, vamos para a parte onde a gente vai querer aqui desse post, é o Dockerfile. Então, esse Dockerfile eu vou explicar rapidamente o que ele faz. A gente vai criar um novo arquivo Dockerfile na raiz do repositório e a gente vai referenciar esse Dockerfile. Esse Dockerfile vai ser referenciado no action.yml da action, certo? Que fica tudo junto nesse repositório. Então, o que é que esse Dockerfile vai fazer? Ele vai herdar, né? Vamos dizer, ele vai... essa imagem ela vai ser criada a partir do PHP 8.0 CLI. Vai rodar um update, instalar curl, gits, coisas que vamos precisar para rodar Composer, para rodar a aplicação que ela usa curl. Então, vai instalar tudo, depois vai dar uma limpada na imagem, e aí a gente vai instalar o Composer. Isso aqui a gente pega diretamente do latest Composer, da imagem do Composer. Pode-se fazer isso com o Docker, é bem legal. Então, é a forma mais simples de instalar o Composer. Depois a gente vai criar um diretório para a aplicação. Vamos copiar toda a pasta, os arquivos da aplicação estão todos nessa pasta. A gente vai copiar para esse diretório dentro da imagem, né? São os arquivos da aplicação. E aí a gente vai lá e vai rodar o Composer install. Uma vez que o Composer rodou, está instalado, então a gente já pode rodar o comando direto, certo? Com algumas considerações que eu vou falar já já. Bom, entry point, comando que vai rodar. O entry point é php/application/minicli, e o comando que eu vou rodar por padrão é o update contributors. Então, esse aqui é o Dockerfile para rodar. Nesse caso aqui, essa aplicação é um pouco diferente. No caso, a gente vai mudar só aqui o nome do comando. Vai ser minicli import devto. Certo? Então, depois que a gente criar essa imagem, então a gente vai fazer um build e taguear. Aí a gente pode testar com esse comando aqui. A gente pode testar a imagem que a gente criou. E aí a gente vai saber se está funcionando ou não. Uma vez que esteja funcionando, aí a gente pode seguir com o action.yml. Certo? Então vamos fazer isso agora. Sobre as considerações, a gente vai ter que ver o que é que a gente precisa de environment variable, variáveis de ambiente, certo? Porque a gente tem um usuário específico que está lá na configuração da aplicação, e a gente vai precisar deixar esse valor flexível, definido no próprio workflow. Aí a gente pode usar uma variável de ambiente para isso. Então, copiei aqui. Primeiramente eu quero testar o Dockerfile, né?
que a gente vai criar um novo arquivo. Estou criando um novo arquivo no PHP Storm chamado Dockerfile. E vou copiar esse conteúdo para ele. A gente pode botar 8.1 aqui já também. Isso aqui tá tudo ok. Uma outra consideração também que eu gostaria de acrescentar é que você não é obrigado a ter a action definida no próprio repositório da aplicação que você vai usar para a action, certo? Nesse caso, a única coisa que mudaria é que você, em vez de copiar esses arquivos para lá, você ia ter que fazer um clone de um repositório onde está a sua aplicação, né? Se for uma aplicação maior, já tenha outros casos de uso, não é especificamente apenas uma action. Então, você pode ter a aplicação em outro repositório e aí criar um repositório para essa action, onde você, no Dockerfile, faz o clone do repositório e instala a aplicação bem direitinho para poder rodar. Então, a gente vai precisar mudar esse comando só. E uma coisa importante aqui sobre o Docker CMD, sobre essa diretriz, no caso, o nosso comando ele tem um espaço, unically import dev. Então, nesse caso, a gente tem que colocar separadamente import e dev, porque isso não é interpretado como uma shell comum. Então, cada argumento precisa ser passado com formato de array. Build ponto -t para taguear import devto. Então, agora que a imagem já foi feito o build, a gente pode rodar para fazer o teste com o Docker Run. Eu tenho essa linha aqui no post de referência, Docker Container Run, --rm, para remover esse container depois, -v para fazer o output verbose. O cifrão PWD é para rodar como usuário, como o meu usuário, não como root, e o nome da imagem que a gente vai rodar. No caso, import devto. Pronto, tá funcionando. Então, isso aí ele tá usando o config que já está gerado nesse diretório, né? Que tem o meu usuário, que está definido o usuário, né? No momento eu estou aqui com esse devto username, certo? Especificado no config. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, adicionar um getenv, para devto username. E caso venha nulo, então a gente usa um nome default, que vai ser Erika Hyde. Então, a gente vai ter que definir essa variável de ambiente. Essa variável de ambiente, ela pode ser passada em tempo de execução para o Docker. Dentro do workflow, quando você for definir o seu workflow, no repositório onde você quer salvar os posts em Markdown, então, aí você vai especificar aquela variável de ambiente que a gente criou, certo? Para definir qual é o usuário. Então, agora que a gente já está com o Dockerfile e com a imagem funcionando tudo certinho, a gente pode criar o action.yml, certo? Que é aqui o step 4 desse tutorial. Esse é um arquivo super simples, certo? Se você quiser publicar a sua action no Marketplace, aí você pode colocar mais informações. É necessário colocar algumas coisas a mais. Mas para você testar e usar, você pode usar esse formato bem simples. Vamos criar esse arquivo na raiz do repositório. Vai ser um action.yml. Então, eu vou atualizar aqui. Post from dev.to as markdown files.
Aqui existem algumas opções que você pode colocar mais, como input, definir um input padrão e colocar a opção de ser fornecido o input na hora de rodar, mas assim, a gente não vai precisar. Esses outputs, eles vão ser colocados nos logs da execução dos workflows. Então, é só a descrição aqui do que vai aparecer como output. E, então, o que é que esse action vai fazer? Ele vai rodar usando o Docker e usando a imagem que foi fornecida, que está aí no repositório, o Dockerfile que está no mesmo repositório, na raiz. E como vimos, o Dockerfile vai copiar os arquivos, fazer a imagem, tudo isso. Então, essa action, ela está praticamente pronta. Agora, o segredo aí vai ser também combinar ela com outras actions. Isso aí é o essencial para poder fazer o nosso plano funcionar, né, completamente. A gente precisa combinar essa action com uma action que faz um pull request ou uma action que já commita diretamente em uma branch do repositório, que também tem. Aí você escolhe como você prefere. Então, vamos procurar. Primeiramente, a gente já pode taguear e fazer o push, que também é uma etapa requerida, você criar uma tag, certo? Isso aí na documentação do GitHub tem e aqui no tutorial também. Um readme file também é interessante ter. A gente já tem um readme nesse repositório da aplicação. Então, agora você vai precisar fazer o commit e o push e você precisa criar uma tag, certo? Que aí, quando você fez isso aí, essa etapa, a partir daí você já pode utilizar essa action no workflow. Você vai fazer a referência para essa action nesse formato aqui. O seu usuário, o nome do seu repositório, né? E @ a versão que você tagueou, o nome da tag, certo? Então, vamos fazer isso agora. A gente vai fazer o push, fazer a tag, certo? Então, estamos aqui. Readme, config, Dockerfile e o action. E agora, a gente vai criar a tag. Eu estou copiando aqui porque sempre esqueço. E depois um git push -- follow tags, certo? Git tag -a -m. Então, ficou como V1, certo? E agora um git push -- follow tags, para que seja feito o push das tags também. Então, um update sobre a action, a gente teve que adicionar aqui mais uma variável de ambiente, então a gente vai ter que fazer uma nova tag para pegar a versão mais atualizada dessa action, que usa essa variável de ambiente para poder salvar os arquivos. E dessa forma a gente pode especificar que a aplicação deve salvar os Markdown files, os arquivos Markdown, no diretório específico, que é onde está feito o checkout do repositório que a gente quer criar o pull request, certo? Aí assim a gente vai conseguir gerar o diff. Então agora vamos criar um workflow. Você pode criar o workflow diretamente no seu editor de código e fazer o commit para uma pasta chamada .github/workflows no seu repositório, ou você também pode usar a interface do GitHub para isso. Eu vou usar esse meu repositório, que é o do About, né, no GitHub. Todo usuário tem um repositório especial, onde você pode criar o seu README e ele vai aparecer no seu profile. Então, eu vou criar aqui. Então, você vai em Actions, New Workflow, Setup a Workflow Yourself. Aí você vai ver que ele cria exatamente dentro de .github/workflows. E o nome vai ser devto.io. Esse workflow, tá? Começa
definindo o schedule. Aqui a gente está rodando ele uma vez por dia, a 1 hora da manhã, todos os dias. Ele vai checar por novos posts no DevTO. Vai rodar, tem um job apenas, como a maioria dos workflows, eles têm um job que executa vários steps, certo? Mas você poderia ter, se você quer coisas rodando em paralelo, actions rodando em paralelo, que não dependem uma da outra, então você pode ter mais de um job, e aí eles rodam em paralelo. Dentro dos jobs, os steps rodam passo a passo, e eles compartilham o mesmo runner, a mesma VM, por isso que é possível usar várias actions que compartilham dados, certo? Então, primeira action, a gente vai fazer o checkout desse repositório, que é onde eu quero que a pull request seja criado. Depois a gente vai usar o import devto. Está versão 1.1 aqui porque eu fiz um novo commit para adicionar a variável de ambiente para o diretório de dados, o diretório onde está os arquivos Markdown. Isso aí precisa também ser especificado com a variável de ambiente, porque a gente quer que salve no diretório específico, onde está feito o checkout desse repositório. Então, a gente vai rodar passando o devto username e o appdatad. Então, o que é que tem de especial aqui, diferente do exemplo do tutorial, é o uso do github.workspace. E uma pasta que eu criei especialmente para colocar esse conteúdo. Então, esse pull request, esse checkout, esse action do pull request, ele não cria uma pasta nova. E, na verdade, o que acontece é que não existe ainda essa pasta quando a gente vai rodar a aplicação. Então, eu tive alguns erros inicialmente, porque eu não estava conseguindo salvar os arquivos na pasta certa. Então, para garantir que você está na pasta correta, você pode usar essa variável de ambiente, github.workspace, que vai corresponder ao local onde está feito o checkout desse repositório, onde eu quero fazer o pull request, certo? Então, depois que todos os arquivos são gerados na pasta correta, aí a gente vai usar a action do pull request. Essa action vai checar pelo diff, vai ver o que é que tem de diferente, né? Entre a versão inicial do checkout, a versão que está no GitHub e a versão que você acabou de atualizar, né? Com os arquivos, e vai gerar o pull request, certo? Para fazer o pull request, ele usa essa outra variável de ambiente, que é o token do bot que está conectando para criar o pull request, certo? Para poder ter essa permissão de criar, né, o pull request no repositório. Então, esse é o workflow e a gente pode rodar manualmente aqui para testar, para vocês verem. Actions, seleciono o workflow aqui na esquerda, Run Workflow, pode demorar alguns segundos para iniciar. Aqui, está começando a rodar. E aí, aqui vai fazer o build da imagem, né? Da imagem Docker. Vou deixar aqui, build da imagem da action. E agora, tá salvando os arquivos, já salvou tudo aqui, certo? Eu adicionei também uma informação a mais de debug nessa action, nessa versão 1.1, para poder a gente ver mais claramente aonde está sendo salvo. Isso aí ajudou também para resolver o problema que eu estava tendo. Então, você pode ver aqui qual é o workspace que ele cria dentro do runner, /github/workspace, e aí é a pasta que eu criei também especialmente para isso, e defini lá no datad. Pronto, finalizou. Na action que criar o pull request, você também vai ver toda essa informação do diff, o que é que vem de novo. Como é a primeira vez que eu estou rodando, então ele puxou todos os meus posts do DevTO. E agora, se a gente for lá no pull requests, está lá o pull request aberto, certo? Criado pelo GitHub Actions Bot. E aqui, isso aqui a gente definiu no workflow, né? O nome da pull request, o título
tudo isso. E aqui são os arquivos novos, né? Foram adicionados, tem 30 posts. Então, funcionou. Deu certo. Então, no vídeo de hoje, a gente pegou a aplicação que a gente tinha desenvolvido nos outros vídeos anteriores, que importa posts DevTO. Fizemos algumas pequenas alterações, adicionamos uma variável de ambiente para onde salvar os arquivos e criamos um Dockerfile para executar essa aplicação, o action.yml para definir os metadados dessa GitHub Action e finalmente criamos o workflow em conjunto com o workflow de checkout, com a action de checkout e uma action para criar um pull request, para que assim a gente montasse todo esse workflow que cria novos pull requests quando há um post no DevTO novo do usuário especificado também no workflow. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa série de vídeos e vocês podem ter mais informações na descrição do vídeo. Vou adicionar alguns links de tutorial que eu usei como base e esse conteúdo eu vou estar apresentando na LaraCon Europe, né, na semana que vem. Vai ser baseado nesse conteúdo que eu estou fazendo a minha apresentação. Então, o vídeo também provavelmente vai ficar disponível depois, mas vai ser em inglês, mas vocês tiveram em primeira mão acesso a esse conteúdo. Curtam o vídeo, deixem comentários se vocês gostaram e sugestões para novos vídeos. E é isso. Até a próxima.